Assim, os recursos interpostos em processos de competência especializada devem seguir a sistemática do CPC, Código de Processo Civil, não havendo previsão legal para a aplicação das normas previstas no Código de Processo Penal. Dessa forma, a disciplina estabelecida nos artigos 268 a 273 do CPP, Código de Processo Penal, não tem aplicabilidade nos procedimentos regidos pelo ECA. Por que ele está falando isso? Porque o Código de Processo Penal serve de subsídio para o ECA. Tá? Mas nesse caso aqui, de auxiliar da assistente da acusação, que é auxiliar do promotor, nesse caso não cabe. Né? Então, tudo bem que o Código de Processo Penal é supletivamente, vai atuar supletivamente, vai atuar de uma forma acessória ao ECA, na parte de procedimentos processuais, tudo bem. Mas nesse caso aqui, que lá no processo penal tem a assistente de acusação, mas no ECA não tem, ok? É isso, basicamente, que a gente está falando aqui dessa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ok? Não tem aplicabilidade nos procedimentos regidos pelo ECA, que possui caráter especial, faltando, portanto, legitimidade ao apelo interposto por assistente de acusação, por manifesta ausência de previsão legal, tá? É possível a atenuante da confissão espontânea no ECA, ou seja, o adolescente que cometeu ato infracional, confessou, e aí? Vai ter alguma atenuante? Porque com um adulto acontece isso, processo penal, né? O STJ decidiu que não se aplica no ECA essa atenuante que tem lá no Código Penal, pois não há qualquer correlação lógica. Bom, número 3, defesa prévia e marcação da audiência de continuação. Bom, se o juiz não concede remissão, o processo segue e marca-se a audiência de continuação, espécie de audiência de instrução e julgamento, tá? A audiência de continuação é semelhante a uma audiência de instrução e julgamento, concedendo prazo de 3 dias para a apresentação de defesa prévia, que está prevista no artigo 186, parágrafo 3º. Vamos a ele. Artigo 186, parágrafo 3º. O advogado constituído ou o defensor nomeado no prazo de 3 dias, contado da audiência da apresentação. Bom, primeiro teve a audiência da apresentação, apresentar o jovem, o adolescente infrator. Agora nós estamos falando da marcação da audiência de continuação, que, fazendo uma analogia, se parece com a audiência de instrução e julgamento, processo penal, parecido. Concedendo prazo de 3 dias para a apresentação da defesa prévia. O advogado constituído ou defensor nomeado, no prazo de 3 dias contados da audiência de apresentação do adolescente infrator, oferecerá defesa prévia e o rol de testemunhas. É aqui que a defesa deve arrolar suas testemunhas, 8 testemunhas, conforme entende a doutrina, analogicamente ao processo penal. Ok? Tá, vamos lá. Audiência de continuação, né? Porque falamos da prévia marcação da audiência, agora chegamos na audiência. Artigo 186, parágrafo 4º, na audiência em continuação, ouvidas oitivas as testemunhas arroladas na representação, que é no mínimo aqui você pode arrolar 8 testemunhas, conforme entende a doutrina, e na defesa prévia, cumpridas as diligências e juntado o relatório da equipe interprofissional, que é a equipe multidisciplinar, composta do assistente social, psicólogo, né? Sucessivamente, pelo tempo de 20 minutos, será dada a palavra ao representante do Ministério Público. Quem é o representante do Ministério Público? Promotor de justiça, parte. E também dará um tempo também para o defensor. O Ministério Público faz a acusação, o defensor dativo ou nomeado, né? Advogado constituído ou defensor nomeado, fazem o tempo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá sua decisão, vai prolatar a sentença. Atos da audiência. Bom, oitiva, ouvir as testemunhas, oitiva das testemunhas de acusação e da defesa, é lógico, né? Ampla defesa e contraditório, nesta ordem. Primeiro a acusação, a defesa sempre por último.
tá? Testemunha, acusação e defesa, sob pena de nulidade relativa, se trocarem a ordem. Os debates, 20 minutos para cada parte, prorrogáveis por mais 10 minutos a critério do juiz. Se ele não estiver satisfeito com os 20 minutos, ele pode autorizar mais 10%, mais 10%, mais 10 minutos. Né? Ou então, mesmo que tenha dado os 20 minutos, se o promotor, no caso da acusação, ou a defesa, o defensor, solicitar mais um adendo ali, mais um tempinho. Bom, e vem a sentença. Então, atos da audiência, oitiva de testemunha, de acusação e defesa. Oitiva de testemunha, acusação e defesa. Debate, 20 minutos para cada um, né? Defesa, acusação e defesa, 10 minutos também de gordurinha ali, e sentença. Atenção para o artigo 186, parágrafo 2º. Artigo 186, parágrafo 2º. Se, sendo o fato grave, passivo de aplicação de medida de internação ou colocação em regime de semi-liberdade, corrige-se, em qualquer caso, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor, designando, desde logo, audiência em continuação, podendo determinar a realização de diligências e estudo do caso. Nenhum adolescente poderá ser processado sem defesa técnica, apesar de o dispositivo supracitado dispor que o juiz só é obrigado a nomear defensor para adolescente sem advogado, se o ato infracional por ele praticado estiver sujeito à internação ou regime de semi-liberdade, como prevê o artigo 207, concomitantemente com o artigo 111, inciso 3 do ECA. Vamos aos artigos. 207. Nenhum adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional, ainda que ausente ou foragido, será processado sem defensor. Artigo 111. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias. Inciso 3. Defesa técnica por advogado. Bom, chegamos na sentença. A sentença pode ser sentença de improcedência da representação. Quem faz a representação? Vamos lá. Equivalente a uma sentença absolutória. Representação naquela audiência de apresentação. Quem faz a representação é o Ministério Público. Tá? Vamos lá. Sentença de improcedência da representação feita pelo MP, equivalente a uma sentença absolutória, nas hipóteses do artigo 189, inciso 1 a 4 do ECA. Eu li aqui representação e eu li, na verdade, apresentação, por isso que me deu uma certa dúvida. Apresentação, de novo, tá? Sentença de improcedência da representação. Quem faz a representação é o Ministério Público. Artigo 189. A autoridade judiciária, o juiz, não aplicará qualquer medida desde que reconheça na sentença que ele vai prolatar, inciso 1, está provada a inexistência do fato. Inciso 2, não haver prova de existência do fato, ou seja, a prova, a materialidade. Inciso 3, não constituir o fato ato infracional. Inciso 3, não constituir fato infracional. 4. Não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo 189, estando o adolescente internado, será imediatamente colocado em liberdade. Então vamos lá. Inciso 1. Estar provada a inexistência do fato. Inciso 2. Não haver prova da existência do fato. Inciso 3. Não constituir o fato ato infracional. Inciso 4. Não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional. Então o juiz, na hipótese desse artigo, estando o adolescente, se o adolescente estiver internado, será imediatamente colocado em liberdade, ok? Observação importante. Mesmo improcedente a representação, ou seja, sentença de improcedência da representação. Mesmo improcedente a representação do Ministério Público, em havendo necessidade, a autoridade judiciária, que é o juiz, pode aplicar ao adolescente, infrator no caso, né, a princípio, medidas unicamente protetivas, sem carga coercitiva, portanto. Ou seja, carga coercitiva, internação, por exemplo, ou semi-liberdade, nos moldes do artigo 101 do estatutário, ou encaminhar o caso para atendimento pelo conselho tutelar, o juiz que vai decidir. Agora, sentença de procedência
da representação feita pelo MP, pelo Ministério Público, equivalente à sentença condenatória, né, onde vai o cúmplice e tem que cumprir. Vamos lá. Caso no qual o juiz pode aplicar as medidas socioeducativas do artigo 112, mas juntamente com as medidas de proteção do artigo 101 do ECA. Essas medidas podem ser aplicadas cumulativamente no caso de concurso de atos infracionais. Vamos ao artigo 112. Verificada a prática do ato infracional, ou seja, sentença de procedência da representação feita pelo Ministério Público contra o adolescente, né? Enfim, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente, juiz, poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. O juiz poderá aplicar advertência, inciso 1, ou obrigação de reparar o dano, né? No caso, uma indenização patrimonial, né? Devolver o celular, enfim, ou o dinheiro, enfim. 3. Prestação de serviço à comunidade, que é no máximo 6 meses, pintar uma escola, enfim, exemplo. 4. Liberdade assistida, mínimo 6 meses. 5. Inserção em regime de semi-liberdade, ou seja, ele passa a semana na instituição e passa o final de semana com os pais, né, no caso de parente, enfim. Máximo 3. A inserção em regime de semi-liberdade, que passa, por exemplo, a semana na instituição e passa o final de semana com os pais, ou vice-versa. Esse critério aí é do juiz. É no máximo de 3 anos, tá? Agora, número 6. Internação em estabelecimento educacional, que é diferente de semi-liberdade. O nome já diz, semi-liberdade. Ele fica na instituição e vai para a casa dos pais responsáveis ou pessoas que o juiz autorize. Aqui no inciso 6, internação em estabelecimento educacional, ou seja, os pais dele, parentes e amigos é que vão lá visitar ele. Diferente, máximo 3 anos, né? Bom, inciso 7º, qualquer uma das previstas no artigo 101, inciso 1 a 6, que são medidas protetivas. Parágrafo 1º. A medida aplicada ao adolescente deverá em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. É claro, né? O juiz vai ter a sua convicção jurídica baseada em tudo que ele viu, vai ter a sua convicção e vai fundamentar a sua sentença. Parágrafo 2º. Continuando para o parágrafo 1º. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, né? Sua complexidade física de cumprir, né? As circunstâncias e a gravidade da infração. Capacidade de cumpri-la, o juiz vai analisar, né? De repente ele é doente, ou tem algum problema, ele tem repente de normalidade ou não. Quer dizer, o juiz é que vai, através lá daquela audiência de apresentação, que vai analisar tudo isso aí, né? Com a prática também, ele pode até perceber alguma coisa, poxa, não sei, essa medida vai ser útil, né? O juiz que vai fazer com seu bom senso, racionalidade, né, para poder prolatar a sentença, porque cada caso é um caso. Tá? Parágrafo 2º, em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado, será impossível, trabalho forçado. Prestação de serviço à comunidade algo compatível com a sua complexidade, né? Ele pichou um muro, não sei o que, vai pintar um muro aí, enfim, o juiz que vai decidir. Parágrafo 3º, adolescente portadores de mais trabalho forçado, nem pensar, tá? Isso tem que ter muito cuidado, né? A defesa pode alegar que o jovem tá sendo maltratado, fazendo um trabalho forçado, enfim. Cuidar de horta é uma coisa, né? Capinar aí do sol quente, aí a cidade, aí já é outra coisa. Cada caso é um caso, né? Enfim. Parágrafo 3º. Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado em local adequado às suas condições. Artigo 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, quais são? Violação dos direitos da criança e do adolescente por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Ação, omissão ou abuso dos pais, em razão de sua própria conduta, situação de risco, no caso, situação de risco do jovem, do adolescente. A autoridade competente poderá determinar
dentre outras, as seguintes medidas. Inciso 1. Encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. Inciso 2. Orientação, apoio e acompanhamento temporário. Inciso 3. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Né? Incisos 4. Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. É uma redação de uma lei recente, Lei 13.257. Inciso 5. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Inciso 6. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Inciso 7. Acolhimento institucional, redação dada pela Lei 12.010 de 2009. Inciso 8º, inclusão em programa de acolhimento familiar. Inciso 9, colocação em família substituta. Bom, a Lei 12.010 de 2009 alterou as medidas socioeducativas. É um questionamento, é uma pergunta. Resposta, sim. Porém, de forma indireta e reflexivamente. Aí que está o pulo do gato. Ou seja, esta Lei 12.010 de 2009 trouxe uma nova roupagem para as mesmas. Exemplo, no artigo 113 do ECA. Este dispositivo faz referência ao artigo 100 do Estatuto. Esta lei, então, acrescentou o parágrafo único no artigo 100 do ECA. Assim sendo, devem ser observados os princípios presentes no artigo 100, parágrafo único do ECA, base principiológica do ECA. Desta forma, em conformidade com o artigo supracitado, verifica-se a presença de muitos princípios, porém, todos derivam de dois metaprincípios: princípio da proteção integral e princípio da prioridade absoluta. Essa é a base. Artigo 113. Aplica-se a este capítulo das medidas socioeducativas, o disposto nos artigos 99 e 100. Vamos a ele. Artigo 99. As medidas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. Artigo 100. Na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fornecimento dos vínculos familiares e comunitários. Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas, tá? Está lá incluído pela Lei 12.010 de 2009. Então, resumindo, o que acontece se uma criança pratica um ato infracional? Primeiro, deverá ser encaminhada ao Conselho Tutelar, artigo 136, inciso 1 do ECA. Estamos falando de criança. 2. É aconselhável que o Conselho Tutelar registre a ocorrência do ato infracional na delegacia de polícia, sem a presença da criança. Número 3. O Conselho Tutelar poderá aplicar à criança as medidas protetivas previstas no artigo 101, inciso 1 a inciso 7 do ECA. Deve-se lembrar que as crianças não estão submetidas às medidas socioeducativas. As crianças estão submetidas a medidas protetivas, tá? Importante isso aí. Ainda que tenham praticado as crianças, questão de prova, as crianças, o Conselho Tutelar poderá aplicar às crianças medidas protetivas previstas no artigo 101, inciso 1 e inciso 7 do ECA. Deve-se lembrar que as crianças não são submetidas às medidas socioeducativas, ainda que tenha praticado ato infracional. Número 4. Para a aplicação das medidas protetivas, artigo 101 do ECA, previsto no artigo 101, inciso 1 a inciso 7 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, como prefere minha professora, o Conselho Tutelar não precisa de intervenção do Poder Judiciário. Ele mesmo, o Conselho, aplica, que somente será necessária a intervenção do Poder Judiciário nas hipóteses de inclusão em programa de acolhimento familiar,
que está lá no inciso 8º. E colocação em família substituta, que está no inciso 9. Aí precisa da intervenção do Poder Judiciário, ok?